Estabelecer um recorde mundial é um desafio extremo. Para alguns, enfrentar a morte é o preço da fama. Hoje, vamos explorar 6 maneiras perturbadoras pelas quais as pessoas tentaram quebrar recordes e pagaram com suas vidas. Recomenda-se discrição do espectador. Caso 1. Quando Bill Warner subiu em sua motocicleta em 14 de julho de 2013, ele não poderia imaginar a série de eventos que iriam acontecer. Era uma manhã quente em Limestone, Maine, e a atmosfera estava cheia de entusiasmo para o evento anual de motocicletas cronometradas realizado na pista de pouso da Força Aérea. Onde mais um motociclista poderia esperar quebrar o recorde de velocidade em terra para motocicletas, se não em um longo trecho de asfalto. Bill tinha uma paixão incomparável por recordes de velocidade em motocicletas, e sua dedicação era evidente em todos os aspectos de sua vida. Da sua Suzuki Hayabusa, que já era uma máquina impressionante em sua versão de fábrica, Bill se dedicou a estudar, modificar e incorporar melhorias de engenharia em sua moto. Para ele, quebrar recordes significava ir além do que se pensava ser possível. Em 2011, ele conseguiu estabelecer um recorde pessoal ao atingir 500 km por hora em um percurso de apenas 2,4 km. Ele fez isso de forma impressionante, superando em muito o recorde anterior de 435 km por hora. Em um único dia, Bill conseguiu desafiar as leis da velocidade, quebrando os recordes de 435, 450, 465, 480 e finalmente 500 km por hora. Mas sua ambição não parou por aí. Bill sabia que poderia levar esses limites ainda mais longe. Na sua mente, o desafio era claro. Ele queria atingir 480 km por hora em apenas 1,6 km de pista. Para muitos, isso pareceria uma tarefa impossível, mas aqueles que conheciam Bill sabiam que ele era um piloto excepcional, capaz de nos convencer de que o extraordinário era possível. Apesar da confiança, ele sabia que essa tentativa poderia ser seu último recorde. Ele tinha planos de se aposentar no dia seguinte, vender sua motocicleta e se dedicar a organizar eventos cronometrados no Texas. Era como aquelas cenas de filme em que um policial, prestes a se aposentar, enfrenta seu destino. Contudo, o destino nem sempre leva em conta as intenções. Uma pequena multidão se reuniu em volta de Bill enquanto ele se preparava para fazer suas tentativas de treino na pista. Ele ajustou cada detalhe de sua motocicleta, certificando-se de que tudo estava perfeitamente calibrado para o grande momento. Eu sabia que mesmo se atingisse minha velocidade máxima, precisaria de pelo menos mais 1 quilômetro para desacelerar e controlar a moto adequadamente. Naquele dia soprava uma brisa suave, mas Bill estava confiante de que sua máquina estaria à altura do desafio. A tensão no ar era palpável enquanto ele se alinhava na pista. Se aninhava na estrutura aerodinâmica de fibra de carbono e acelerava a toda velocidade. A motocicleta partiu a uma velocidade impressionante, tão rápida que as câmeras mal conseguiam acompanhar sua trajetória. Embora não tenha sido sua corrida mais rápida, ele atingiu uma velocidade máxima de 458 km por hora, superando qualquer outra bicicleta em uma pista daquele comprimento. Contudo, essa velocidade não foi suficiente para Bill. Quando ele cruzou a linha de chegada, algo deu errado. A motocicleta desviou bruscamente para a direita e atingiu um pedestal de concreto de 15 centímetros. A força do impacto lançou Bill mais de 12 metros no ar, e sua motocicleta continuou deslizando por mais 600 metros antes de bater. A equipe médica, preparada para o pior, correu até Bill, mas ficou surpresa ao encontrá-lo consciente e falando. Entretanto, a gravidade de seus ferimentos internos era avassaladora. A força do impacto destruiu seus órgãos e fraturou seus ossos. Embora Bill parecesse estar consciente, seu corpo estava lentamente começando a parar de funcionar. Naquele momento, ele não sabia que já havia cruzado a linha entre a vida e a morte. A situação dele era de partir o coração, pois tanto ele quanto a equipe médica provavelmente acreditavam que ele havia sobrevivido ao impossível. Infelizmente, 75 minutos após o acidente, a gravidade dos ferimentos finalmente o atingiu e ele faleceu. Os investigadores enfrentaram a difícil tarefa de determinar o que havia dado errado naquele dia fatídico. Pode ter sido uma falha no pneu ou um problema mecânico. Se você chegou até aqui, recomendo que curta e se inscreva no canal para continuar aproveitando conteúdos fascinantes como esse. Seu apoio é muito importante para nós.
Caso 2. Em uma manhã quente de quinta-feira em junho de 2021, Alex Harville ligou sua motocicleta sem saber que seria a última vez que faria isso. Desde criança, Alex cresceu andando de moto em sua cidade natal, Washington, realizando saltos e acrobacias sempre que podia. Com o passar do tempo, sua ousadia aumentou e ele ousou cada vez mais correr riscos. Seu ídolo, o lendário dublê Evel Knievel, inspirou seu desejo de ir mais alto, mais rápido e mais longe. No entanto, ninguém poderia prever o que aconteceria naquela pista abandonada do Aeroporto Internacional Grand, a apenas 32 quilômetros de sua casa. Em junho de 2021, Alex, de 28 anos, estava se preparando para um evento no Moses Lake Air Show, onde tentaria quebrar um recorde mundial com um salto de motocicleta. Ele era a atração principal do show, e multidões começavam a se reunir na esperança de testemunhar a ousada tentativa do futuro rei da velocidade de saltar 107 metros. Não está claro o que o motivou a tentar esse salto. Ele já tinha 2 recordes do Guinness, ambos conquistados durante a adolescência. Talvez a proximidade do evento com o local onde Evel Knievel realizou um de seus saltos mais emblemáticos o tenha motivado. Ou talvez tenha sido simplesmente sua natureza de correr riscos. Aqueles que conheciam Alex o descreveram como uma pessoa alegre, um marido amoroso e pai de 2 crianças pequenas. No entanto, havia um lado mais sombrio em sua personalidade, uma obsessão que o levava a correr riscos cada vez maiores. Nem mesmo sua família poderia imaginar até onde essa compulsão o levaria. Durante semanas, Alex se preparou para esse salto, compartilhando fotos e vídeos no Instagram, mostrando a rampa que estavam construindo e a plataforma de pouso, localizada a mais de 90 metros de distância. Ele não era um novato no mundo da acrobacia. 4 anos antes, ele havia quebrado o pé após calcular mal um salto durante uma exibição. Na época, ele pensou que nunca mais correria, mas seu espírito ousado o levou de volta à bicicleta e a outra tentativa de recorde do Guinness. Ele não fez isso pela multidão, nem pela família, nem mesmo pelo seu ídolo. Ele fez isso por si mesmo, pelo desejo de ultrapassar seus próprios limites. 3 dias antes da tentativa, Alex postou uma mensagem assustadora no Instagram. Uma foto da rampa pronta, com ele sorrindo na frente dela, animado para dar o salto. Antes do evento principal, ele realizou um último teste. Não está claro porque ele nunca havia tentado a rampa antes. Talvez ele quisesse guardar o grande momento para a multidão. Ele acelerou a moto e as pessoas começaram a gravar. A centenas de metros de distância, ele ganhou impulso, pisou no acelerador e arrancou. Sua motocicleta rapidamente atingiu quase 150 km por hora, velocidade necessária para percorrer a enorme distância. A multidão ficou boquiaberta quando ele saltou da rampa, e parecia que ele conseguiria saltar com facilidade. Entretanto, numa reviravolta trágica, algo deu errado. Alex caiu 1,5 metro abaixo do ponto ideal. As imagens mostram como sua motocicleta bateu de frente na rampa de terra em alta velocidade, jogando-o no ar. Equipe médica correu imediatamente até ele, mas o impacto foi brutal. O guidão da motocicleta ficou cravado em seu peito, causando ferimentos internos fatais. Eles rapidamente o colocaram na ambulância e o levaram para o hospital, mas era tarde demais. Alex foi declarado morto. É difícil imaginar o quão devastador foi passar da excitação ao horror em questão de segundos. Ver alguém arriscar tudo e ficar a apenas 1 metro de distância, tudo por um recorde que já conquistou, é uma experiência de partir o coração. A história de Alex Harville é um lembrete dos perigos que acompanham a busca por glória e velocidade, e como a paixão pode levar a decisões que mudam a vida em um instante. Seu legado vive nas memórias daqueles que o conheceram e nos corações daqueles que continuam sonhando em ultrapassar os limites do que é possível. Caso 3. Audrey e Francisco se tornaram um casal inseparável, unidos pela paixão por esportes radicais. Eles eram o casal ideal no mundo do mergulho livre, e seu relacionamento era caracterizado pela motivação mútua de ultrapassar os limites. Antes de se casar com Francisco, Audrey mergulhou a profundidades de até 60 metros, chegando a atingir 90 metros em algumas ocasiões. No entanto, depois de treinar com o marido, ela rapidamente dobrou sua profundidade. Francisco foi quem ensinou a Audrey a forma mais perigosa de mergulho livre, conhecida como sem limites. Neste estilo extremo de mergulho, os praticantes são puxados por um peso de 90 quilos ao longo de um cabo até a profundidade máxima que seus corpos conseguem suportar.
Quando chegam a aproximadamente 150 metros debaixo d'água, eles inflam um balão de ar que os impulsiona de volta à superfície antes que seus pulmões entrem em colapso por falta de oxigênio. Todos os anos, cerca de 100 pessoas perdem a vida nessa forma extrema de mergulho livre. Na profundidade do mergulho, a pressão sobre o corpo é imensa. Os pulmões são comprimidos ao tamanho de laranjas. A frequência cardíaca cai para apenas 15 batimentos por minuto e cada célula do corpo clama por oxigênio. Entretanto, nas profundezas do oceano, ninguém consegue ouvir esses gritos de socorro. O mergulho não deve durar mais de 3 minutos e as chances de recuperação em caso de emergência são mínimas. Em 12 de outubro de 2002, Audrey, junto com uma pequena equipe, preparou seu equipamento para tentar quebrar o recorde de 162 metros, um recorde que seu marido havia estabelecido apenas 2 anos antes. Durante seu treinamento, Audrey desceu regularmente a profundidades de 150, 158 e até 167 metros. Então, quando chegou a hora de sua tentativa oficial, ninguém estava preparado para a tragédia que estava prestes a ocorrer. No início, tudo parecia estar indo bem. Audrey respirou fundo, pegou o peso e desceu rapidamente para as profundezas onde nem a luz do sol conseguia alcançar. Em pouco mais de 1 minuto, ele atingiu 167 metros e soltou o peso. Então ele pegou seu balão de ar quente e girou o bico para inflá-lo. Mas nada aconteceu. Imagine o terror e o pânico que Audrey deve ter sentido quando percebeu que estava presa no fundo do oceano, sem como subir. Naqueles últimos e horríveis momentos, completamente sozinha na escuridão do mar, sua situação se tornou crítica. Mergulhadores de segurança correram para encontrá-la e usaram seus balões de emergência para tentar impulsioná-la para a superfície. 8 minutos depois de submergir, o corpo sem vida de Audrey emergiu. Seu marido, Francisco, tentou reanimá-la, mas já era tarde demais. Audrey se afogou enquanto tentava quebrar o recorde mundial estabelecido pelo seu próprio marido. Embora esta já fosse uma tragédia devastadora, a história tomou um rumo ainda mais assustador quando a comunidade de mergulho começou a investigar as circunstâncias de sua morte. Detalhes alarmantes foram descobertos, levantando a possibilidade de que a morte de Audrey não tenha sido um acidente. Muitos mergulhadores alegaram que Francisco havia sido negligente no mergulho de sua esposa. Embora ele tenha verificado o equipamento de Audrey antes que ela mergulhasse naquele dia, ele se recusou a permitir que qualquer outra pessoa o inspecionasse. Surgiram perguntas: o que aconteceu com o balão de ar quente de Audrey? Por que não havia médicos a bordo do navio? Por que havia tão poucos mergulhadores de segurança? Não há respostas claras, e persiste a incerteza se a morte de Audrey foi realmente um acidente, ou o resultado de uma série de erros fatais. Desde sua morte, organizações de mergulho decidiram proibir o reconhecimento de qualquer recorde estabelecido na categoria sem limites, argumentando que é muito perigoso. A trágica história de Audrey e Francisco continua a repercutir no mundo do mergulho, lembrando a todos dos perigos inerentes a esse esporte radical e da importância da segurança em cada mergulho. Espero que você tenha gostado dessa viagem incrível. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!